Meus queridos irmãos e amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e queria pedir licença para entrar na sua residência através desse som que está chegando até a sua audição. Pedir com licença para estar com vocês em alguns minutos. Nesta manhã eu creio que Deus tem uma palavra para falar conosco, porque também Deus fala comigo. Quando eu utilizo da mensagem da Bíblia, também Deus está falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês João, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o verso de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei lendo João, capítulo 3, verso de número 1 até o verso de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo ser breve para você voltar à sua programação normal aí na sua residência. Eu gostaria de ter um pouco da sua atenção nessa manhã para a glória de Deus. Eu disse João 3, de 1 a 5, que diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o personagem hoje é Nicodemos. Hoje estarei falando um pouco sobre Nicodemos. Louvado seja Deus para sempre. Nicodemos, quem era Nicodemos? A Bíblia só fala e cita Nicodemos somente no Evangelho de João. Por que Nicodemos aparece no cenário? Nicodemos, sabemos que Nicodemos, ele era um fariseu. Além de ser um fariseu, Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. Nicodemos, ele só aparece neste evangelho. João faz questão de citar esta fala, este encontro que Jesus teve com este homem a qual Jesus, ao dialogar com ele, porque ele foi procurar Jesus à noite, mas pregador, por que à noite? Porque à noite ninguém poderia ver Nicodemos indo até onde Jesus estava. Nicodemos não podia ser visto conversando com Jesus. Nicodemos não podia, mas devido àquilo que Nicodemos ouviu falar, e provavelmente Nicodemos deve ter presenciado alguma situação de Cristo que despertou em Nicodemos algo. E quando Nicodemos é despertado algo, Nicodemos, ele procura Jesus, vai até Jesus.
por que Nicodemos foi até Jesus? Porque Nicodemos, ele sentiu algo dentro dele que deveria mudar. Alguma coisa mexeu com Nicodemos. A presença do Espírito Santo estava mexendo com Nicodemos. Nicodemos já estava se achando pecador. Procurou Jesus à noite para conversar. Foi lá e disse para Jesus. Chamou Jesus de mestre. Você veio de Deus, eu tenho certeza disso. Os outros do Sinédrio podem até não acreditar, pode até não crer, mas eu acredito porque quem faz essas coisas é porque verdadeiramente veio de Deus, porque ninguém pode fazer se de Deus não for. Então Nicodemos reconhecia Jesus como filho de Deus. Isso já é uma grande vantagem. Quando o homem reconhece Jesus como vindo de Deus, como filho de Deus, já é um bom passo para uma boa transformação. Nicodemos ficou assustado. Mas por que, pregador? Porque Nicodemos, quando ele se relaciona a sua fala com Cristo, o que Jesus disse para ele? Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário que um homem venha nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Mas eu entendo por que Nicodemos não entendeu. Porque Nicodemos, ele entendia físico. Nicodemos entendeu a fala de Jesus como uma fala natural, como algo físico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como qualquer ser humano entenderia. Por quê? Porque nascer de novo, no grego, pode significar novamente, ou até mesmo do alto. Nicodemos entendeu que nascer de novo deveria ser físico, natural. Ele entendeu que ele deveria voltar ao ventre da sua mãe para nascer. Foi isso que ele entendeu. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de outra maneira. Jesus estava falando de algo sobrenatural, algo espiritual, algo de mudança. Nascer de novo é como Jesus estivesse dizendo para Nicodemos. Você precisa nascer de novo para você aprender tudo de novo. E dessa vez você vai aprender corretamente. Você vai aprender o certo e não o errado. É por isso que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos se assustou com esta fala, porque Nicodemos entendeu tudo natural. É como nós entendemos as coisas. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E acabamos entendendo e olhando com os olhos físicos, com os olhos materiais. Mas o homem e a mulher que nasce de novo, são pessoas que são diferentes, diferenciados perto dos outros. Por quê? Porque ele não vê mais com os olhos físicos, ele não vive mais fisicamente, ele já vive mais espiritualmente. Por quê? Porque se não viver espiritualmente, não pode entrar no reino de Deus. Deus falou isso para Nicodemos claramente, nitidamente, bem explicado. Se vós não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Isso não é só para Nicodemos. Isso não cabe só para Nicodemos. Isso não está relacionado somente para Nicodemos. Está relacionado com todo ser humano. É necessário que nós venhamos nascer de novo. Olha só o que o texto nos fala. Jesus disse para Nicodemos, no versículo 3, na verdade te digo,
que naquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não disse, Nicodemos, se tu não nascer de novo, você não vai ver o reino. Ele disse, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer, não se referiu só a Nicodemos, se referiu a todo ser humano. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, pregador, por que eu me afastei? Por que as pessoas se afastam? Por que as pessoas se distanciam? É porque ainda não nasceram de novo. Porque um ser humano que nasce de novo é uma pessoa que entende que Cristo é o centro, que Cristo está além e acima de tudo. Quem nasce de novo tem uma visão diferente, tem um comportamento completamente diferenciado. São pessoas que se chegam a Deus com o coração reto, com o coração puro, com o coração agradável, com o coração quebrantado, com o coração cheio de amor pelaquilo e pela causa de Cristo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, é necessário vós nascer de novo. O que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Foi Cristo que falou, não sou eu que estou dizendo. Eu estou reproduzindo a fala do nosso Mestre Jesus. Porque Nicodemos, ele falou algo. E ao falar isso, Jesus novamente conversa com Nicodemos. Nicodemos diz para ele, como? Olha só, Nicodemos pede a receita para Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Eu não sei a idade de Nicodemos, mas quando alguém se considera ancião ou velho, já passa provavelmente dos seus 60 anos. Nicodemos provavelmente está dizendo para Jesus, eu tenho mais de 60 anos, ou 60, em diante, não sei. Mas ele se considera um homem velho. E ele diz para Jesus, como que eu sou velho, eu posso voltar? Olha só a fala de Nicodemos. Nicodemos entendeu tudo físico, tudo natural. E ele diz, como eu já velho, eu posso voltar ao ventre da minha mãe para novamente nascer, romper. Jesus responde para Nicodemos. Nicodemos, na verdade te digo no versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala para Nicodemos qual era o projeto de dizer que ele deveria nascer de novo. Aquele que nasce da água sofre uma transformação espiritual profunda, que é essencial para entrar no reino de Deus. Uma pessoa que nasce da água é uma pessoa que é purificada, porque água, pregador, água simboliza a purificação. João Batista, quando pregava lá na Judéia ali, pregava no deserto, ele batizava as pessoas com água. As pessoas saíam dali purificadas, ali estava morrendo alguém, e ao levantar de dentro da água, nascia uma nova pessoa para viver a vida espiritual. Então a água simboliza purificação. Jesus disse, Nicodemos, é necessário que tu purifica-se. Você tem que passar pelo processo da
purificação, porque você tem que nascer da água e do Espírito, através do batismo. Já o Espírito, louvado seja o nome do Senhor, nascer do Espírito representa a ação divina que regenera e renova o ser humano. Quando o homem nasce do Espírito, você que me ouve, que já entendeu que é necessário você nascer da água, você tem que viver uma vida pura, uma vida separada, uma vida regrada às obras divinas, às obras de Deus. Quando você nasce do Espírito, você tem que estar sensível para a voz de Deus. Quando você nasce no Espírito, você tem que estar sensível à ação divina para que haja uma regeneração total nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta manhã, esta fala para o teu coração, Nicodemos. Se você é um Nicodemos nesta manhã, eu quero vos alertar como Jesus alertou Nicodemos da época. Essa conversa com Nicodemos foi tão gratificante, foi tão maravilhosa, um diálogo sadio, uma prosa muito excelente, algo proveitoso entre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Meu irmão, como você pode dizer que Jesus, a conversa com Nicodemos foi proveitosa? E é. Todo ser humano que goza de um bom diálogo com Cristo, nunca mais ele é o mesmo. Se você não consegue mudar, se você não tem força para voltar, se você não se desprende daquilo que te atrai, é porque você ainda não nasceu da água e do Espírito e precisa urgentemente ter um diálogo com Jesus mais perto, mais franco, mais individual, mais próximo, mais chegado. Você precisa ter este contato. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Nicodemos saiu da casa onde Cristo estava, a Bíblia diz que depois, quando Jesus é morto, louvado seja o nome do Senhor, que José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo. A Bíblia vai dizer que, eu falei João 19:38, diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu, então tirou o corpo de Jesus. E foi também, olha só quem foi, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Olha só quem apareceu, meu querido: Nicodemos. E dessa vez não foi à noite. Dessa vez, Nicodemos, na claridade do dia, e se aproximou de José de Arimateia para ajudar ali. Todo mundo viu.
Nicodemos aparece no Evangelho de João depois. Nicodemos, depois dessa ação, ele some. Mas nós sabemos muito bem que Nicodemos, através dos seus atos, segundo a tradição cristã, diz que ele foi batizado por Pedro e João. Nicodemos se converteu ao Evangelho. Nicodemos, depois da prosa, depois da conversa sadia com Cristo, Nicodemos se converte. E depois que Nicodemos se batiza, Nicodemos passa a sofrer. Nicodemos sofreu nas mãos dos judeus hostis. Nicodemos sofreu perseguição. Nicodemos foi privado de suas funções no Sinédrio e expulso de Jerusalém por causa da sua fé em Cristo. Ele ajudou José de Arimateia a preparação do corpo de Jesus. Depois se batizou e por isso acabou sendo expulso de Jerusalém e não exerceu mais a sua função no Sinédrio. Se não nascermos da água e do Espírito, se não nascermos de novo, se não mudarmos as nossas condutas de maneira nenhuma, nós vamos entrar no reino de Deus, diz a palavra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te dando saúde, graça, força para enfrentar todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os levantes, todas as pessoas contras, tudo que é mal seja repreendido em nome de Jesus da sua casa. Vamos orar e agradecer ao Senhor nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua boa palavra, por ter, Senhor, ter me trago aqui para expor o testemunho de Nicodemos, da fala que tu tiveste com ele, essas vidas, meu Pai, assim como Nicodemos, todos aqueles que ouviram e nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, que o Senhor possa sustentar e guardar de todo mal e usá-lo na tua obra para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.